Olá, meus irmãos, boa noite para você que está acompanhando em tempo real aqui, a quinta-feira, 20 horas. Olá para você que nos acompanha em algum outro horário, porque este estudo, tanto no YouTube quanto no Facebook, ele fica disponível. Então, você é sempre muito bem-vindo nas nossas redes sociais. Nós nos encontramos todas as quintas-feiras, às 20 horas, para podermos juntos desfrutar de preciosos ensinos da Palavra de Deus. Iniciamos na semana passada um novo estudo, uma nova caminhada. Encerramos a nossa caminhada no livro de Atos dos Apóstolos e iniciamos na semana passada a carta aos Romanos. Estudamos na semana passada 7 versículos da carta aos Romanos. E hoje vamos estudar mais um grupo de versículos aqui no capítulo 1, aprendendo um pouco mais a respeito do que Deus tem para as nossas vidas nessa preciosa carta. A carta aos Romanos, ela é considerada uma espécie de chave hermenêutica, de chave que abre compreensão de vários temas que estão mencionados em outros livros e outras cartas da Bíblia. Ela traz luz para as nossas vidas, para a nossa compreensão sobre muito da prática do cristianismo. Temas caros para o cristianismo estão aqui na carta aos Romanos. Então, é uma honra e um privilégio muito grande poder nos edificar uns aos outros aqui, caminhando no texto de Paulo aos Romanos. Como nós falamos na semana passada, ele escreve essa carta mais ou menos no ano 57, possivelmente ali de Corinto, da cidade de Corinto. Ele escreve aos irmãos que se reúnem na cidade de Roma, a capital do império, e ali havia grupos de irmãos que já haviam se convertido a Jesus, em sua grande maioria, estes irmãos vindos do mundo helênico, do mundo greco-romano, não oriundos do judaísmo, E aqui o apóstolo Paulo não os conhecia, não tinha tido contato com eles ainda, ele já tinha passado aí mais ou menos 20 anos do seu ministério e ansiava por conhecer os irmãos que estavam em Roma e ansiava por levar a mensagem do evangelho a eles também. E aqui o apóstolo Paulo escreve essa carta já preparando esse momento em que ele estaria com aqueles irmãos ali. E nós vamos prosseguir a leitura agora a partir do verso 8, do capítulo 1 de Romanos. Acompanhe aí na sua tela, acompanhe aí no seu vídeo a projeção e leia junto comigo. Romanos, capítulo 1, versículo 8 em diante. Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciado a fé que vocês têm. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, sejam-me abertos os caminhos para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Amém e amém. Pois bem, meus irmãos, a expectativa do apóstolo Paulo aqui é de encontrar com esses irmãos que ele não conhecia.
Os irmãos que se reuniam em Roma já haviam ouvido falar a respeito de Paulo, já tinham recebido ensinamentos oriundos da figura de Paulo, já tinham recebido notícias sobre como tinha sido a conversão do até então Saulo de Tarso, agora apóstolo Paulo. Então, a fama, a reputação de Paulo o precedia aqui nesse caso. As notícias a respeito do trabalho de Paulo já haviam chegado até os irmãos que se reuniam em Roma, cristãos que haviam se convertido. O texto que nós lemos agora traz alguns detalhes muito preciosos para as nossas vidas e ele se encerra com o tema desta carta toda. O tema desta carta toda, com a profundidade da necessidade da compreensão de que a fé ela é justificadora. A justificação do cristão se dá pela fé em Cristo Jesus. Mas antes de chegarmos nesse ponto final do trecho que nós lemos, vamos retomar aqui do versículo 8 em diante e vamos pedaço por pedaço, tentando ali fazer uma pequena explanação sobre o que o apóstolo diz a esses nossos irmãos romanos. Antes de tudo, sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Aqui, no verso 8, o apóstolo Paulo diz que Deus é testemunha, né? Sou grato a meu Deus mediante Jesus Cristo, pelas notícias que têm chegado, né? A gratidão dele pelas notícias que haviam chegado, que estavam chegando até ele, dos irmãos que se reuniam em Roma. Este mundo aqui é um mundo diferente do mundo de hoje. As notícias correm bem rápido. Este vídeo agora chega até Roma pela internet em tempo real. As notícias aqui demoravam anos para chegar. Muitos tempos. Muitos meses, muitos anos, até que a notícia chegasse. Então, a notícia chega em todo mundo daquela época, o mundo em que eles conheciam, que os irmãos da igreja de Roma estavam se dedicando, estavam amando o Senhor, estavam congregando ali, fazendo um papel de igreja de Cristo Jesus naquela região. E Paulo, nesse versículo, deixa clara a gratidão que ele tem por essa disposição daqueles irmãos, pela vida daqueles irmãos. No versículo 9, Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês, em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Aqui Paulo expressa o desejo dele de fazer a visita a esta igreja. Né? Paulo tinha no coração um desejo de fazer esta visita, mas não havia sido possível por vários motivos. Motivos apostólicos mesmo, né? Ou até mesmo pela direção do Espírito Santo. Paulo ainda não havia conseguido chegar até Roma, mas ele já tinha levado o evangelho a muitos outros irmãos e plantado várias outras igrejas, conforme nós vimos no estudo de Atos dos Apóstolos, aqui na Igreja do Coração. Se você quiser se aprofundar um pouco mais, versículo por versículo, em Atos dos Apóstolos, você pode ir no YouTube e ir lá na nossa seção de estudos bíblicos e você vai ver lá, Atos dos Apóstolos na Igreja do Coração. O estudo de Atos está lá. Nós temos mais de 40 vídeos do primeiro versículo ao último versículo de Atos dos Apóstolos, contando as histórias de Paulo. Você pode também ir até o Facebook e lançar ali na pesquisa a hashtag Estudo de Atos na Igreja do Coração, e você vai ter acesso também a todos esses vídeos que você poderá acessar e estudar, e a história de Paulo. Voltando aqui, Paulo testemunha que, diante de Deus, ele fica feliz com a possibilidade de visitar aqueles irmãos. E no versículo 11, ele fala do que o coração dele tem, né? Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. O meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Aqui eu quero destacar duas coisas importantes. Uma delas é a importante da edificação mútua na igreja, né?
O apóstolo Paulo diz que vai até esses irmãos para compartilhar, né, para que Deus use algum dom dele para edificar aquela igreja. E ele também declara que ao ter contato com esses irmãos, ele será edificado. Isso é ser igreja. Ser igreja é você edificar e ser edificado. Ser igreja não é você envolver-se num processo em que você consome e recebe o tempo inteiro. Ser igreja é um processo em que você... É um processo bilateral, né? É uma via de mão dupla. Vai e volta, você contribui e você recebe. Você edifica e você é edificado. E aqui o apóstolo Paulo declara isso. Mesmo como sendo um apóstolo, né? Um dos discípulos especiais de Cristo ali, ele diz, vou edificar e ser edificado, né? Será uma via de mão dupla, vou usar meus dons aí. E assim é ser igreja. Se você é um cristão, você sabe que você não é um mero espectador no processo. Você não é alguém que está nas arquibancadas assistindo um jogo, ou mesmo num teatro, sentado assistindo a apresentação de uma peça. Se você é membro do corpo de Cristo, se você é um cristão, você sabe que você também é aquele usado por Deus para contribuir com a causa de Cristo, para edificar a sua noiva, para fazer com que a igreja também prospere através dos dons, talentos, recursos financeiros, intelectuais que Deus confere a você. Aqui o apóstolo Paulo está fazendo isso e nós somos conclamados pela palavra de Deus a também fazer isso. Edificar, ser edificado. Esse é o primeiro ponto importante nesse pedacinho que nós lemos. E o segundo ponto é no finalzinho, que eu queria te explicar aqui. Quando ele diz assim, meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Entre os demais gentios, o apóstolo Paulo está se referindo a estes irmãos aqui como oriundos da cultura helênica. É uma cultura greco-romana, não uma cultura hebraica. O que é o gentio? O gentio é aquele que não vem diretamente da cultura hebraica. Ele não vem do contexto religioso hebraico, ele não herdou toda a dinâmica de práticas religiosas oriundas do mundo hebraico. Ele vem do mundo helênico, aqui no caso, no mundo greco-romano, né? E estes irmãos aqui haviam se convertido deste mundo. Quando o apóstolo Paulo diz assim, assim como tenho colhido entre os demais gentios, ele está dizendo assim, vocês que são gentios, que vieram de outra cultura e que se converteram a Cristo, e o apóstolo Paulo vai desenvolver essa noção de que Jesus veio para salvar a todos e não somente os judeus, como era crido no primeiro século, bem no comecinho do primeiro século, alguns apóstolos até tiveram dificuldade de entender isso. No capítulo 11 de Atos, por exemplo, o apóstolo Pedro, com muita dificuldade, precisa receber um solavanco de Deus para ele compreender. A igreja depois precisa também se reunir e decidir sobre isso, deliberar sobre isso. Então aqui, nesse momento, o apóstolo Paulo está dizendo, os demais gentios têm me abençoado, assim como vocês, que gentios também são, a igreja de Roma. Ela era oriunda do mundo greco-romano, então a maioria dos seus membros, a maioria dos irmãos convertidos a Jesus ali, eles são oriundos do mundo gentílico e não do mundo do hebraico. E o apóstolo Paulo faz essa menção. Isso é importante. É muito importante porque quando o apóstolo Paulo vai desenvolvendo o texto, se você tem na mente de que ele está falando aos do mundão, vamos usar assim, né? Aos do mundão helênico, romano, fica mais fácil. Ele não está se dirigindo diretamente às dinâmicas judaizantes. Pelo contrário, assim como ele falou aos Gálatas, assim como ele falou a alguns outros grupos de irmãos que se converteram do mundo gentio, ele está falando também aqui aos romanos. E olha só, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. O apóstolo Paulo faz um jogo de palavras aqui. Para nós ler a palavra bárbaro, a gente tem uma conotação bem negativa dessa palavra. Mas o que ele está dizendo aqui, especificamente com essa palavra bárbaro, na verdade, é aqueles que não são de cultura grega. Né? Aqueles que não são oriundos do mundo helênico, né? E do mundo da sabedoria grega, da filosofia grega. Então, estes eram considerados bárbaros, né? Sábios quanto a ignorantes.
Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. E o apóstolo Paulo faz esse jogo essa política da boa vizinhança aqui, né? Tentando ensinar para esses irmãos, mostrar para esses irmãos que tanto gregos, quanto bárbaros, quanto judeus, quanto gentios, quanto romanos, todos vão se encaixar. Mais tarde, aqui na carta aos Romanos, mesmo no capítulo 3, ele vai dizer que todos são pecadores. Ele está desenvolvendo esse pensamento ainda. Depois ele vai dizer que todos podem ser salvos em Cristo Jesus. Né? Ele está desenvolvendo o pensamento, porque aqui nesse momento havia muitas facções e divisões e grupos oriundos do pensamento judaico acabavam pensando que eles, de certa forma, eram herdeiros da promessa e que, na verdade, os que não são de origem judaica não seriam salvos e não eram herdeiros da promessa, eram pagãos, eram gentios. E, no entanto, depois, né, João, ele faz uma declaração, ele escreve, veio para que era seus, mas os seus não o receberam. Ou seja, ele diz, olha, vocês que estão achando que vocês são os escolhidos, vocês mesmos crucificaram Jesus, vocês mesmos não receberam Jesus. E aí ele complementa dizendo, mas a todos quantos o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Né? Aqui a gente vê claramente uma equalização, coloca todos no mesmo patamar. O apóstolo Paulo vai trabalhar isso depois com mais calma e a gente vai chegar a aprofundar um pouco mais nisso nos capítulos que vêm aí. Por isso, versículo 15, por isso estou disposto a pregar o evangelho tanto a vocês que estão em Roma. Pois bem, ele encerra aqui. E depois ele lança o 16 e o 17, que gostaria muito que você tivesse um olhar muito especial sobre esses dois versículos. Porque esses dois versículos que são o tema de toda esta carta. Toda esta carta tem a ver com o que está escrito nestes dois versículos, ou mais especificamente em um versículo e meio, né? Parte do versículo 16 e o versículo 17. Vamos ler todos os dois. Não me envergonhe do evangelho. O que ele está dizendo aqui? Que a palavra de Deus, ela não geraria nele motivo de vergonha, né? Você sabe muito bem que em determinados grupos sociais, o Satanás trabalhou de uma forma muito bem trabalhada a cultura, e aquela cultura fez com que o cristão fosse persona non grata, ou o cristão, ou mesmo o comportamento cristão, ou mesmo os valores cristãos. Tanto hoje quanto naquela época, é a mesma coisa. Os movimentos cristãos dispunham de um arcabouço moral e ético que muitas vezes era rechaçado por outros grupos, né? Irmãos nossos foram jogados no Coliseu para divertir o povo, perseguidos, queimados. Então, de certa forma, o evangelho de Jesus, ele gerava asco no ser humano que quer viver distante de Deus e quer sistematizar uma forma de pensamento que ele não precise prestar contas a Deus, quer seja no meio acadêmico do nosso tempo, onde um cristão que professa o cristianismo em determinados cursos, em determinadas faculdades, por exemplo, ele de certa forma, colocado de escanteio. Um professor universitário que se declara cristão e, de certa forma, o ambiente universitário ele foi criado hostil. A doutrinação ideológica neomarxista, ateísta, ceticista, foi tão bem sistematizada que é hostil a ele. Ou um ambiente de trabalho, ou um ambiente ligado a qualquer situação assim, familiar. Às vezes o cristão é tido como retrógrado, ultrapassado, homofóbico, misógino, careta, aquele que é preso a um sistema dogmático, religioso. Enquanto que, na verdade, estes que fazem essa sistematização ou que têm esse preconceito, eles estão sendo manipulados pelo intento maligno de Satanás, a sistematização acadêmica do anticristianismo, a sistematização universitária do anticristianismo.
sistematização religiosa do anticristianismo, a sistematização secular do anticristianismo e até mesmo familiar, elas estão debaixo da influência maligna de Satanás e faz com que aquele sistema, aquela cultura, meio que hostilize o comportamento, a fé, os valores cristãos. Né? E aqui o apóstolo Paulo está declarando que ele, ainda que viva numa cultura, cercado por uma cultura que, de certa forma, hostiliza a sua fé, hostiliza o seu comportamento, ele não se envergonha do evangelho. Ele não se envergonha tanto que ele acaba morrendo pelo evangelho, perseguido pelo evangelho. É um desafio para cada um de nós cristãos, é um desafio para você, é um desafio para a igreja de Jesus, que nós não nos envergonhemos do evangelho e que nós permitamos que a luz do evangelho que brilha em nós possa, de certa forma, assim, ofuscar os olhos daqueles que estão cegos, e ainda que eles nos rechacem, ou ainda que eles nos olhem com os olhos cheios de preconceitos e cheios de dogmas ceticistas e de pensamentos ridículos, porque falam a respeito do que não conhecem, expressam a sua opinião de forma preconceituosa contra os cristãos, nós não devemos nos envergonhar do evangelho, e esse é um desafio pessoal para cada cristão, em qualquer ambiente que o cristão está. Não nos envergonhemos do evangelho. E aí o apóstolo continua. E aí ele continua com o tema da carta. Por quê? Por que ele não se envergonha do evangelho? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O poder, o dinamis, né? A palavra poder, dinamis, é a mesma raiz da palavra que chega a originar na nossa língua a palavra dinamite, né? É o poder dinamitador, é o poder de Deus. É o poder para quê? Para salvação. Para salvar. O apóstolo aqui está trabalhando o conceito de salvação, que depois ele vai sendo amarrado ao conceito de salvação nos demais livros da Bíblia e demais cartas que ele também escreve. É o poder para a salvação. Ele não se envergonha, porque é o poder para a salvação. Salvação de quem? De quem? De todo aquele que crê. Então aqui é uma ruptura com a ideia de que Jesus salvaria somente o povo judaico. Jesus veio para salvar a todos. E ele ordena que os seus apóstolos possam ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Depois, o próprio Jesus, né, depois de ressuscitar e passar ali 40 dias com seus apóstolos, ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Então é de todos. A salvação está acessível a todos. O poder de Deus é acessível a todos. E o poder da salvação, tanto presente quanto futura, porque aí nós temos os dois aspectos da salvação. A salvação nos salva agora do aspecto presente, do momento presente, dos dias que são maus, que nos conduzem a decisões ruins, que nos conduzem a inclinações pecaminosas e que nos tiram da presença de Deus e que nos levam muitas vezes para lugares longe de Deus e que são autodestrutivos essas nossas decisões. Então nos salvam de nós mesmos, essa salvação de escolhermos caminhos que parecem ser bons a nossos olhos, mas que na verdade são caminhos de morte. Então salvo da era presente, salvo da influência maligna de agora, não nos conformando com este mundo, mas transformando este mundo pela renovação da nossa mente e nos portando como alguém que de fato segue a orientação do Mestre Jesus. E ao seguir a orientação do Mestre Jesus, nós estamos sendo salvos de nós mesmos, nós estamos sendo salvos da era presente, nós estamos sendo salvos de colher frutos muito ruins na nossa vida e estamos propensos a desfrutar uma vida abundante na presença de Deus na era presente. Mas nós somos salvos também da era vindoura. A era vindoura. A era vindoura é quando nós passarmos desta para outra. Então, é o poder
poder de Deus para a salvação da era vindoura. Que quando nós estivermos na era vindoura, quando nós estivermos diante do grande tribunal, quando formos julgados, seremos julgados não pelas coisas que fizemos ou deixamos de fazer, seremos julgados pela nossa fé. E a nossa fé vai aniquilar coisas que fizemos de errado e vai proporcionar em nós uma justificação em Cristo Jesus. Esse é o conceito que o apóstolo Paulo está tentando trabalhar, está tentando explicar aqui para estes nossos irmãos. Não é o muito fazer, é o fazer pelo motivo correto, é o fazer pela motivação correta. Justificação diante de Deus, não pelo muito fazer, mas pela fé depositada em Cristo Jesus, que motivou aquele fazer. A fé precede a ação do cristão. E aqui, lá na era vindoura, na hora do julgamento, quando houver a destinação da alma para o lago que arde com fogo e enxofre, ou então para o céu, quando formos guiados para a eternidade com Deus ou sem Deus, nesse momento, o poder da salvação em Cristo Jesus atuará de forma clara e definitiva. Então aqui, a salvação é para todo o que crê. Você crê? Você crê? Você depositou sua fé em Jesus? Você se entregou a Jesus? Se você não fez isso, é preciso fazer. Você sabe por quê? Porque ser evangélico é insuficiente para a salvação. Muitos cristãos evangélicos imaginam que se tornar parte de uma igreja evangélica é conquistar e alcançar a salvação. E aí ele vai e fala, olha, eu vou seguir um livro de regras e vou fazer boas obras e vou alcançar a salvação. Por mais boas obras que fazemos nesta vida, por mais boas obras que possamos depositar no altar do Senhor, elas serão insuficientes para nos salvarmos no dia do grande julgamento. Elas serão insuficientes para nos salvarmos também das nossas inclinações do hoje. Não é possível sermos julgados apenas pelas nossas boas ou más obras. No dia do grande julgamento, o que vai definir é se seremos julgados pela nossa fé em Cristo Jesus e pela nossa ausência de fé em Cristo Jesus. Esse que será o fiel da balança. Este que será o que vai determinar de fato a sua salvação eterna. Então, meu querido, minha querida, sendo ou não evangélico, entregue-se a Jesus. Comprometa-se com Jesus. Não encare a ser cristão como ser apenas alguém que quer consumir aquilo que Deus quer, aquilo que Deus pode te dar. Não encare a presença de Deus na sua vida só como um Papai Noel que tem que trazer presentes. Encare Jesus como aquele que salva a sua vida e aquele que te justifica diante de Deus, diante da ira divina. Na semana que vem nós vamos estudar sobre ela. Na sequência do versículo 9 em diante, no versículo 18 em diante, nós vamos estudar aí sobre a ira divina. Então esta ira, ela não precisa ir sobre você. Ela não pode ir sobre você se você estiver entregue a Jesus, se você se comprometeu com Jesus, se você se entregou a Jesus, então entregue-se a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Permita que Ele conduza você a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Todo aquele que crê. E aí ele vai e pega a ordem da concretização da vinda do Messias. Primeiro do judeu, depois do grego. Quando ele usa a expressão primeiro do judeu, depois do grego, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo assim: primeiro Jesus vem de uma origem, de um cumprimento de uma promessa oriunda lá atrás nos patriarcas, em Abraão, e aí ele vem e ele é filho da linhagem de Davi, e ele nasce aos judeus, de uma mãe judia, para os judeus compreenderem que a mensagem da aliança, da nova aliança, estava se concretizando. A antiga aliança, ou seja, o Antigo Testamento estava concretizado ali
nas promessas feitas a Abraão, Moisés, Isaac, Jacó e tantos outros que vieram na antiga aliança, e que a nova aliança agora seria no sangue de Jesus, e essa nova aliança vem na pessoa de Jesus, primeiro ali naquele contexto do povo judeu, da religião judaica, cumprindo as profecias do povo judeu, e depois a gregos, os gregos aqui, em contraposição aos judeus, o mundo helênico em contraposição ao mundo hebraico aqui, quer dizer que o evangelho está se estendendo, ele não fica limitado só até os judeus, não. Porque no evangelho, e aí ele vai no versículo 17, porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Aqui no original hebraico, no original grego, perdão, você vai ver a expressão de fé em fé, como se fosse uma ideia constante, né? É pela fé. Como está escrito, e aí ele cita Abacuque no capítulo 2, versículo 4, ele menciona o tema da carta aos Romanos: o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo trabalha a ideia de justiça de uma ideia diferente da justiça humana. O homem olha para si e se vê bonzinho quando ele faz boas obras. Mas ele sabe, se ele for sincero consigo mesmo, que o seu coração às vezes está distante de Deus. E que ele em si mesmo não alcança essa bondade toda que a sociedade às vezes olha para ele e vê a bondade. Porque ele está ali fazendo boas obras. Então o homem, quando olha no espelho, ele diz: olha, eu faço a minha parte, eu sou um bom religioso, eu sou uma pessoa que ajuda os pobres, então eu sou uma pessoa boa. Quando Deus olha para esse homem, Deus não vê essa pessoa boa. Deus sabe que essa é uma pessoa que está lutando para fazer coisas boas, mas que ela em si mesma é concebida em pecado e que ela em si mesma está distante do plano ideal de Deus, da vontade de Deus. E por mais que ela busque contextos religiosos, estruturas de boas obras, ela em si jamais conseguirá se autossalvar, ou jamais conseguirá se justificar na hora que for bater o martelo para ter a condenação pelos feitos que só ela, e ela muitas vezes sabe que ela cometeu. Na hora de bater o martelo, na hora do julgamento, o advogado não vai ter argumento humano. Então, qual que é o advogado que terá o melhor argumento neste momento? É o advogado dos advogados, é o Senhor Jesus. O justo viverá pela fé em Jesus Cristo. Então, quando ele chega diante do tribunal, o juiz olha e pode até condenar o réu. Mas o advogado olha para o juiz e diz: eu já fui condenado no lugar do réu. Eu já paguei a pena pelo réu. E eu agora o justifico. E ele será absolvido. Não absolvido por suas próprias ações, mas pela sua fé naquele que pagou o preço por ele. Justificação pela fé em Cristo Jesus. E aqui o apóstolo Paulo introduz a ideia, oriunda ali de uma pincelada, de um pedacinho do versículo de Abacuque 2,4, no finalzinho de Abacuque 2,4, o justo viverá pela fé. Foi essa expressão que tocou o coração de Lutero e levou a Lutero a fazer uma revolução na sua própria vida. E essa expressão, o justo viverá pela fé, precisa estar cravada no seu coração. Você tem que ser um excelente cristão, você tem que ser um ótimo cristão. Você tem que fazer boas obras. Você tem que entregar o seu dízimo, a sua oferta, congregar, participar de momentos especiais de comunhão, ter uma disciplina de leitura bíblica. Você precisa fazer tudo isso, mas sem fé é impossível agradar a Deus. E sem fé é impossível você ser justificado diante da multidão de pecados que nós carregamos. Então é preciso que você tenha fé. Deposite a sua fé em Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará, inclusive justificar você no grande dia do julgamento. Nós vamos orar nesse momento. A gente vai fazer uma oração, agradecendo a Deus pela nossa porção que estudamos hoje, por esse momento que passamos nesse texto sagrado. Mas eu não quero deixar
eu não quero orar sem antes fazer um desafio pessoal a você. Será que você, cristão, que se diz evangélico, que se diz cristão, que frequenta uma igreja, será que você já tem o justo viverá pela fé expresso no seu proceder diário? Será que você já se entregou a Jesus a ponto de viver pela fé e permitir que os seus pecados, as suas falhas sejam perdoados mediante a confissão em Cristo Jesus? E permitir que a condução da sua vida, caindo e levantando, seja feita pelo Mestre Jesus, e que na hora que chegar lá no grande dia do julgamento, você possa olhar para o juiz e olhar para o advogado e ter a plena convicção de que o advogado viveu com você aqui enquanto você estava nesta terra, e que agora, neste momento, ele vai olhar para o juiz e vai dizer: eu já paguei o preço, tudo está consumado. E você será absolvido porque ele pagou no seu lugar, porque ele levou sobre si todas as suas iniquidades. Se não, tome uma decisão por Jesus, entregue-se a Jesus, comprometa-se com Jesus. Agora, nesse momento, vamos fazer uma oração, e nessa oração encorajo você a entregar-se 100% a Jesus e ter a sua vida refletida na vida de Jesus e vice-versa. Vivendo justificado por Cristo, pela fé em Cristo, perdoado e caminhando na presença dele. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos ao Senhor por este momento em que estudamos essa porção da Tua palavra. Louvamos o Teu santo nome e oramos ao Senhor pela Tua mensagem, que toca os nossos corações. O justo viverá pela fé. Vivemos pela fé em Cristo. Somos salvos por Cristo, somos justificados por Cristo, e por Cristo seremos glorificados na eternidade. Obrigado, Jesus. Se porventura alguém agora faz essa oração entregando ao Senhor, contrito e quebrantado diante do Senhor, fazendo aí pessoalmente uma entrega, sela esta vida com Teu Espírito Santo e faz dessa pessoa mais do que um evangélico. Faz dessa pessoa alguém justificado pela fé, que vive na Tua presença, que anda com o Senhor, que permite que o Senhor o levante e caminhe com Ele. Pai, em nome de Jesus, perdoa, restaura, regenera, santifica, salva. E no dia do grande julgamento, que o Senhor propicie a justificação eterna e que Ele entre no gozo do Teu Senhor. É a minha oração, grato por tudo, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém. Meus irmãos, estamos encerrando esse momento agora. Antes da gente encerrar, antes de dar meu oi final para você, eu quero te deixar só alguns outros convites. O primeiro deles é não desistir desse estudo, não desanimar. Não titubear, continue firme, toda quinta-feira, 8 horas da noite, conecte-se, coloque aí no seu relógio, no seu celular, para despertar, e coloca lá, o meu compromisso, toda quinta-feira no livro de Romanos, 30 e poucos minutos de estudo de Romanos, para aprender a carta aos Romanos, para ser edificado, toda quinta-feira, 8 horas. O outro desafio que eu queria fazer é de você participar de outros estudos também. Nós temos domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas. Também nas redes sociais da Igreja do Coração. E às 18 horas no domingo, nós temos o culto presencial, a celebração presencial, na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. E se você está na Grande Belo Horizonte, venha. Envolva-se conosco. Se você está longe, vamos transmitir a celebração às 18h20 para você, a partir da mensagem. Nós chamamos de Refletir Online. Pastor, eu tenho sentido no coração o desejo de contribuir com a igreja. Eu quero dar uma oferta, eu quero fazer uma entrega do meu dízimo. Você pode fazer isso. Agora, com a tecnologia do Pix, você pode fazer isso agora, nesse momento. A chave Pix da igreja está aí para você na tela. Ou é o CNPJ da igreja, ou é o e-mail, pix financeiro@igrejadocoração.com. Para você que nos ouve pelo Spotify ou pelo Castbox,
financeiro@igrejadocoração.com. Essa é a chave Pix. Você pode fazer a sua transferência, o seu dízimo e a sua oferta vai cair na conta da igreja e nós usaremos para a manutenção, expansão do reino de Deus, o trabalho missionário da Igreja do Coração, trabalhos como esse que você está vendo agora. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que o amor de Deus o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre você, seja sobre a sua família e seja sobre toda a igreja do Senhor.